Dando seguimento ao estudo do direito de família, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o direito do idoso nas relações familiares. E esse é um tema que teve uma grande evolução no direito brasileiro, em especial por conta da entrada em vigor da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Eu vou até anotar aqui para vocês, lei aqui no chat, né? 10.741 de 1º de outubro de 2003. Esta lei ela trabalha com a proteção do idoso pela sociedade. Não é uma lei restrita a direito de família, em primeiro lugar. É uma lei que vai além disso, assim como ocorre com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90. Estou aqui anotando para vocês. Ou ainda com o Estatuto da Juventude. Há uma série de diplomas normativos que muitas vezes não são estudados na graduação, por uma razão muito simples. O curso de graduação ele tem por objeto, num primeiro momento, dar uma visão necessária para que a pessoa, ao final do curso, se torne habilitada, capacitada para ser aprovada num exame de ordem ou num concurso público, podendo se habilitar às carreiras jurídicas possíveis. E é óbvio que com a quantidade de leis e com a quantidade de súmulas de tribunais, é impraticável nós termos um estudo cabal e completo de todos os temas. Mas na graduação se passa justamente a orientação daquilo que diz respeito à diretriz de cada matéria quanto ao que é básico, quanto ao que é fundamental para um curso de graduação. Pois bem, se nós formos entender um pouco melhor essa situação desses estatutos, nós temos que retornar a algo que eu mesmo conversei com vocês no início do semestre, que é a ideia de família como núcleo básico da sociedade. A família é elemento básico, elemento nuclear da sociedade. Isso quer dizer que a família tem uma função social. A ideia da função social da família é uma ideia que teve uma evolução extraordinária nas últimas décadas, tanto no direito europeu quanto no direito brasileiro. E esta evolução extraordinária é que possibilitou aquilo que se chama, na doutrina, de repersonalização, isto é, se dar um novo sentido às personagens da família, né? Então, por conta disso, a primeira questão que foi desde logo colocada por mim, pelo professor Alexandre, nesse semestre, foi a questão de que a família não é apenas a família constituída por casal, mas que a família ela existe por laços de parentesco. Então, a questão que nós temos que entender aqui é o que se entende como família e qual que é o alcance que se dá aos direitos de cada membro da família. Ora, se a família é um núcleo básico da sociedade, se a família, então, merece uma proteção do Estado, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, é necessário que não se restrinja o estudo e nem o alcance dos direitos da família ao casal ou ainda aos detentores do poder familiar. É necessário, então, que se entenda que a pessoa ela é protegida pelo sistema jurídico desde o momento em que ela é concebida, a situação do nascituro, que nós já conversamos no início do semestre, passando-se pela fase da infância dela, que é até o momento em que ela completa 12 anos incompletos, passando-se a adolescência, que é a fase entre 12 e 18 anos incompletos, e mesmo quando a pessoa atinge a juventude, a partir dos 18 anos de idade. Então, percebam vocês que existe uma preocupação do legislador em que a pessoa física tenha um nível de proteção desde a sua concepção e durante toda a vida, porque nós temos também
Depois, o Estatuto do Idoso, quando a pessoa, então, atinge aquilo que popularmente hoje em dia nós vamos chamar de terceira idade ou idade mais experiente e assim por diante. E depois nós temos a chamada proteção da pessoa física, mesmo que diz respeito aos direitos da personalidade quando ela morre. Aí estamos nos referindo então aos direitos da personalidade pós-mortem, que é o caso da proteção do cadáver e das partes separadas do cadáver, e também a proteção dos chamados direitos ad eternum, que são aqueles direitos que subsistem até mesmo a decomposição cadavérica da pessoa física, como, por exemplo, o direito moral de autor. Ninguém vai negar que uma música de Beethoven continua sendo de Beethoven, apesar de ele ter feito essa música há séculos atrás. Ninguém vai negar que uma música de Cazuza continua sendo de Cazuza, apesar de ele ter falecido já há muitos anos atrás. Então, a decomposição cadavérica, ela não cessa a proteção de alguns direitos da personalidade, como o direito à identidade, como o direito moral de autor, e isso acaba subsistindo mesmo a morte da pessoa física. Bom, diante desse fato, nós temos agora que trabalhar com o que temos de diferente. Por quê? Porque há uma situação na etapa da vida da pessoa física que nós ainda não estudamos no direito de família, que é justamente a situação do idoso. Eu até conversei um pouco com vocês sobre a situação do idoso quando discutimos alimentos. Mas não falamos sobre os direitos que o idoso tem na relação familiar. E esses direitos, eles estão lembrados justamente no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele trabalha justamente com a proteção de pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos. Pelo avanço da idade média de mortalidade do brasileiro, já há especialistas sustentando que essa idade seria imprópria e que o ideal seria que trabalhássemos com outro patamar, como 70 anos. Mas o que existe na lei é o que prevalece. Então, por hora, considera-se idoso aquele que tem a partir de 60 anos de idade. Nós já sabemos que existe um estatuto que protege a criança e o adolescente. Nós já sabemos que existem as normas do Código Civil que protegem a família. Então, vamos agora trabalhar um pouco com as normas que protegem o idoso. Com relação a isso, o artigo 3º do Estatuto do Idoso contempla uma regra bastante genérica, mas bastante interessante porque ela está de acordo com o texto constitucional. Qual que é esta regra? É a regra segundo a qual o idoso tem todos os direitos fundamentais inerentes à sua pessoa, sem prejuízo da proteção integral que a lei outorga, porque ele integra tanto a família como a comunidade como a sociedade, incumbindo a família, a comunidade e a sociedade, inclusive ao poder público, diz o artigo 3º, dar absoluta prioridade ao idoso. Então, existe um princípio que diz respeito às relações do idoso, que é o princípio da absoluta prioridade. Esse princípio faz com que o idoso tenha um tratamento preferencial, tanto em relação a adultos do sexo feminino ou do sexo masculino, como com relação à própria ideia de outros membros que integrariam a sociedade. É bastante interessante esta ideia, porque desta maneira justifica-se uma série de situações que muitas vezes não são bem compreendidas na sociedade em geral, muitas vezes por falta de cultura ou por falta de uma educação anterior dada às pessoas. Então, o idoso ele tem prioridade sobre vários aspectos. Quais são os aspectos que o artigo 3º traz que o idoso tem prioridade? Ele tem prioridade quanto à efetivação do direito à vida.
Vejam vocês que há, portanto, uma inversão de valores que a sociedade traz quando acaba entendendo muitas vezes que, pelo fato do idoso ter uma idade bastante avançada, ele que vá primeiro. Há pessoas que chegam até a ter esse tipo de grosseria e usarem esse tipo de expressão, ele que vá primeiro, né? Conta-se que no Japão imperial, antes do final da Segunda Guerra Mundial, havia um costume da sociedade japonesa de que a pessoa, quando completasse 60 ou 65 anos de idade, ela se despedia da sua família aos pés do Monte Fuji. E esta pessoa, então, recebia mantimentos para acampar e para se alimentar até morrer, né? Isso se devia a uma série de crenças da família japonesa do século XIX e que era levada em conta por vários membros da sociedade japonesa, o que subsistiu até o processo de ocidentalização do Japão. Na verdade, a ideia da sociedade contemporânea, inclusive da japonesa, é que o idoso deve ter absoluta prioridade. Então, essa absoluta prioridade é um princípio muito importante, porque esse princípio ele só encontra um princípio com o qual ele tem uma certa equidade, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que tanto conversamos aqui durante esse semestre, tanto eu quanto o professor Alexandre. Eu enfatizei muito o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente quando conversamos sobre a questão da guarda e do direito de visitas. Vocês devem estar lembrados. Se você não estiver lembrado, dê uma olhadinha lá nas aulas referentes a esses temas, que estão tanto no Live, na plataforma da São Judas, como estão também no meu YouTube. Eu vou mais uma vez escrever o meu canal do YouTube, caso alguém ainda não tenha acessado o canal, fica aqui o convite. É um canal completamente amador, só tenho jogado as videoaulas desde o início da pandemia, desde o momento em que passei a dar aulas aqui à distância, né? E no meu YouTube, no meu YouTube, perdoe-me, Roberto Senzi Lisboa, tudo junto, vocês encontrarão as videoaulas tanto do semestre passado quanto desse semestre sobre direito civil, sobre direito internacional e direito consumidor, que são as matérias que eu ministro na São Judas, na PUC e na Campos Sales. Bom, feita essa introdução, percebam vocês que o princípio da absoluta prioridade ele é um princípio que tem uma importância tão grande para o sistema como o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, garantindo-se essa absoluta prioridade ao idoso, tanto no que diz respeito ao direito à vida, como nos seus consectários. O que é consectário? Aquilo que decorre da vida. Por isso, o artigo 3º fala também em direito à integridade física. E o direito à integridade física diz respeito à saúde. Vejam como, do ponto de vista normativo, nós até que não estamos muito ruins no Brasil em algumas coisas. Nós temos uma evolução muito grande do sistema jurídico familiar no Brasil, reconhecendo-se que não basta se dar uma preferência, uma prioridade quanto ao direito à vida do idoso, mas também deve-se dar uma preferência, uma prioridade quanto ao tratamento da sua saúde. Isso significa que o Sistema Único de Saúde, que tem base constitucional, apesar das suas falhas, acabou até tendo uma eficiência razoável nesses meses de pandemia, né? E acabou até inspirando, em alguns pontos, o Obamacare nos Estados Unidos. O Sistema Único da Saúde, apesar de sua ineficiência em vários assuntos, ele tem que trabalhar também no atendimento ao idoso com absoluta prioridade. Então, ainda que o idoso não tenha um plano de saúde, há planos de saúde que são arcados pelas famílias e são planos de saúde muitas vezes pesados, nós sabemos disso. Há outros que são mais populares e também são pesados. E o custo do plano de saúde para o idoso ele é muito grande por causa da questão do risco, da assunção do risco da administradora do plano de saúde. Então, é aquela velha história. Quanto maior o risco, há uma tendência a uma majoração
do custo, né? Então, por conta disso é que os planos de saúde trabalham com a majoração dos custos de acordo com a idade. Pessoas mais novas têm risco menor de se submeterem a pronto-socorros, a hospitais, a laboratórios ou consultórios. Pessoas de idade avançada normalmente têm uma tendência de ir com frequência, inclusive, a esses lugares, nem que seja para fazer exames periódicos ou de acompanhamento, por alguma razão que acabou sendo, de alguma doença que acabou sendo contraída durante a vida da pessoa. Então, é natural que o risco acabe sendo maior. E a sociedade acaba reconhecendo, de maneira geral, que a saúde, quando custeada por iniciativa privada, para o idoso ela acaba tendo um maior custo. Mas isso não significa que o idoso ele não pode se valer dos recursos das relações familiares para buscar um plano de saúde que possa ser satisfatório, conforme eu já vou falar daqui a alguns minutos para vocês. Além disso, o idoso tem direito aos alimentos. Alimentos são direitos da personalidade, vocês viram isso bastante comigo, tanto na última aula como na aula da semana retrasada, né? Então, quando trabalhamos com alimentos, nós trabalhamos não apenas com a questão dos alimentos, gêneros físicos para o desenvolvimento do corpo, a manutenção da saúde física da pessoa, mas trabalhamos com alimentos também sobre a rubrica dos chamados alimentos civis, aí integrando-se a ideia da saúde, que falei há segundos atrás, como também a ideia relacionada a vestuário, a habitação, a educação, a cultura, como o próprio artigo 3º trata, né? E aí existe um combo, que é o combo da ideia de cultura também compreendendo a ideia de lazer e a ideia de esportes. Idosos também podem praticar esportes, como não? Aliás, há uma série de esportes que são praticados por idosos que dizem respeito muito mais ao acompanhamento que eles têm de acordo com a sua própria possibilidade física do que esportes de grande impacto. Mas mesmo vocês já ouviram dizer, já viram inúmeras vezes certamente, a situação de pessoas idosas participando de competições com jovens, né? E, obviamente, participando de competições com jovens sem nenhum interesse de disputar competições de impacto físico com esses jovens, mas pura e simplesmente para completar provas, como é o caso de circuitos de maratona ou circuitos de corrida. Na São Silvestre, por exemplo, que é uma das principais corridas de rua do mundo, aqui no Brasil, que ela é realizada, como vocês sabem, no dia 31 de dezembro de cada ano, a quantidade de pessoas idosas que participam da São Silvestre é realmente algo invejável, né? Então, nós temos o direito do idoso também ao esporte, assim como também temos o direito do idoso ao trabalho. E aí nós temos o problema do idoso ter ou não emprego em situações tão complicadas como são as situações vividas pela sociedade, onde há tanto idosos quanto pessoas que buscam primeiro emprego com dificuldade de encontrá-los. Entre os direitos básicos do idoso, onde se aplica o princípio da absoluta prioridade, se encontra justamente o direito à convivência familiar. O direito à convivência familiar é a nossa entrada da aula de hoje, realmente. Porque quando falamos nesse direito, estamos nos referindo a algo que é realmente fundamental para que a pessoa possa continuar gozando das suas, até mesmo das suas faculdades psíquicas, porque ela não se sente sozinha. O maior problema que existe para a pessoa que se encontra nesta fase da vida é o sentimento de solidão, que não se confunde com solitude, né? Solitude todos nós temos. E é bom estarmos sozinhos muitas vezes para refletirmos
sobre determinados assuntos, para meditarmos, aqueles que têm alguma religião para conversar com o seu Deus, os cristãos para conversar com Jesus ou com o Espírito Santo, e assim por diante. Mas eu não me refiro aos momentos de solitude, eu me refiro justamente aos momentos em que a pessoa não pode se sentir largada neste mundo, né? Se isso acontece muitas vezes com qualquer pessoa que passa por alguma crise individual, imaginem com uma pessoa que está no final da sua vida e ela não exerce mais as suas atividades de uma maneira tão intensa como vivia antes. Esta pessoa, muitas vezes, não tem mais o contato dos seus familiares como tinha antes, seja porque mora sozinha e prefere morar sozinha justamente para não incomodar os filhos, ou porque se encontra numa casa de asilo, porque os filhos acabaram achando melhor, até mesmo para que ela se socializasse com outras pessoas de idade congênere a dela, passasse a viver na situação. Mas as pessoas têm esse sentimento de solidão em qualquer lugar, e pouco importando a sua idade. Então, quando se trabalha com esta ideia de convivência familiar, trabalha-se com uma ideia de que a família não deve pura e simplesmente internar uma pessoa num asilo, deixando de ter qualquer contato com essa pessoa, que a família não deve pura e simplesmente deixar a pessoa vivendo num canto e nunca mais ir procurar aquela pessoa ou não manter contato nenhum com aquela pessoa. É necessário, então, que a ideia de convivência familiar seja uma ideia expandida para aquilo que o direito traz. E o direito traz que esse princípio da absoluta prioridade é um princípio que engloba, que abrange o atendimento do idoso. Vejam vocês como a lei, então, trabalha de uma forma muito diferente do que muitas famílias trabalham. Esse princípio da absoluta prioridade trabalha com a ideia do atendimento do idoso por sua própria família. A lei usa essa expressão de forma cabal, por sua própria família. E, mais do que isso, a lei deixa muito claro que o asilo ele não é preferencial. Então, a preferência absoluta diz respeito ao atendimento familiar do idoso e não ao asilo. O asilo ele deve ser normalmente, então, utilizado como um último recurso. E esse último recurso diz respeito justamente às situações em que a família não tem condições de manter o idoso em sua casa por conta de custos que o asilo eventualmente poderia suprir. Então, o asilo, claro, que é uma opção. Ninguém está dizendo que não se deve trabalhar com a situação de eventual destinação daquela pessoa para uma casa de asilo, mas a preferência é que ela seja atendida por sua própria família, conforme estabelece o princípio da prioridade absoluta, né? Essa ideia de atendimento familiar, ela trabalha justamente com uma ideia de ordem psicológica, que envolve o sentimento de amparo que o idoso tem. Ou seja, existe um dever, existem deveres de assistência imaterial, deveres de assistência imaterial dos filhos para com os pais e os avós. Esses deveres de assistência imaterial não são deveres, volto a repetir para todos, que digam respeito a dinheiro. Muitas vezes o dinheiro é necessário como deveres de assistência material. Mas aqui, quando falamos em assistência imaterial, estamos nos referindo à satisfação pessoal para que o idoso continue desenvolvendo e mantendo a sua integridade psíquica
mantendo a sua ideia de liberdade no seio familiar. Há uma pergunta aqui feita pelo Pedro: os asilos devem saber o motivo pelo qual uma família está levando o idoso para lá ou eles apenas aceitam? Não existe uma obrigatoriedade dos asilos em saber o motivo, mas é claro que o asilo, por conta da assistência social que ele realiza ao idoso e também do amparo médico do ponto de vista de clínica geral, ele acaba querendo um histórico da situação do idoso, como é o relacionamento do idoso com a família, se o idoso tem algum problema de saúde em virtude da sua idade avançada, como, por exemplo, um Alzheimer, ou um Parkinson, ou alguma doença que atinja os seus ossos, como osteoporose acentuada, ou alguma osteomielite aguda, né? Esse tipo de situação, sim, Pedro. Agora, não, algum problema cardíaco, se ele já teve algum tratamento de câncer, esse tipo de situação, sim. Mas não existe uma ideia de se colher obrigatoriamente o motivo pelo qual a pessoa está levando o idoso para lá. Isso acaba decorrendo da própria necessidade que o asilo tem, e aí sim o asilo tem o dever de saber o antecedente histórico da pessoa que está acolhendo, o antecedente histórico quanto a passagens médicas e quanto ao seu estado de saúde, quem são os membros da família com quem o idoso tem relacionamento mais próximo, né? Esse tipo de situação, sim. Tá? Bom, esta ideia, então, como vocês podem perceber, de proteção do idoso, ela é uma ideia bastante significativa. E o Estatuto do Idoso coloca que, havendo mais de uma pessoa que é idosa, seja na família, seja na sociedade, haverá preferência ao idoso que tem a partir de 80 anos de idade. Então, percebam vocês que o Estatuto coloca uma escala de prioridade mesmo dentre os idosos. Então, o idoso tem preferência sobre os demais membros da família. E dentre os membros da família que são idosos, os que têm a partir de 80 anos de idade têm uma prioridade especial, inclusive em relação aos demais idosos. Bom, no tratamento com o idoso, seja na família, ou seja por um asilo, ou seja eventualmente por um hospital onde o idoso esteja internado, se coíbe, se proíbe qualquer ato que possa configurar negligência de tratamento ou que possa configurar violência ou crueldade. Certamente vocês já viram várias imagens, inclusive veiculadas na internet ou pelos noticiários de mídia televisiva, ou até mesmo noticiários de internet também, de pessoas que desenvolvem maus tratos, não apenas contra crianças, o que já é uma covardia muito grande, como também contra pessoas idosas, os chamados cuidadores, que acabam não sendo cuidadores, mas que acabam descontando algum problema de ordem pessoal que tem na sua família, algum problema de ordem econômica próprio, ou está aborrecido com a vida, e descontam nessas pessoas que são hipervulneráveis, com práticas de agressão ou de maus tratos, não dando alimento, ou então não zelando para que o alimento seja bem conservado, então dá um alimento em condições inapropriadas, ou então não dá o medicamento para o idoso da maneira que deveria dar, ou ainda dá um tapa no idoso. Infelizmente, agressões físicas têm sido bastante vistas, né? Então, por conta disso, obviamente, o Estatuto do Idoso também tem normas protetivas do idoso, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente tem normas protetivas da criança e do adolescente. E é por isso que se coíbe qualquer tipo de ofensa física, tanto à criança como ao adolescente e como ao idoso, né? Então, o idoso também não pode ser objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação
maus tratos configurados por violência, crueldade ou opressão. E, por conta disso, aquela pessoa que acaba agindo assim responderá tanto civil quanto penalmente pelos atos que configurem, nesse último caso, o crime. Bem, trabalhando com a ideia de participação do idoso na vida familiar, essa participação deve ser a mais ampla possível, né? O próprio Estatuto do Idoso, ele tem passagens em que a participação do idoso na vida familiar é, de certa forma, a efetividade da proteção da sua dignidade pessoal. Vocês certamente devem se lembrar, porque já devem ter ouvido falar, inclusive aqueles que estão começando o curso de Direito nesse semestre, do princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que se encontra no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, a ideia de dignidade da pessoa humana é uma ideia constitucional que serve como um farol na análise de todos os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, como também na análise dos chamados direitos da personalidade, que se encontram no Código Civil. O que distingue os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição para os direitos da personalidade do Código Civil é o fato de que, nos direitos fundamentais, nós temos a exigibilidade de condutas do poder público, que deve agir de maneira a assegurar, a dar efetividade àqueles direitos que estão relacionados no artigo 5º da Constituição. Então, liberdade, saúde, segurança, propriedade são direitos fundamentais, estão no artigo 5º, no caput. E desses direitos fundamentais, inclusive a igualdade está também no caput, decorrem todos os demais direitos fundamentais que estão arvolados em uma quantidade enorme de incisos do artigo 5º da Constituição, que é um artigo com um rol exemplificativo de direitos fundamentais. E, para falar a verdade para vocês, é o maior rol de direitos fundamentais expressos em uma Constituição no mundo. Então, vejam como a Constituição Federal de 88 merece o título de Constituição Cidadã, né? Bom, enquanto que os direitos fundamentais dizem respeito a condutas positivas do poder público, e que o poder público, então, deve agir para, de alguma forma, amparar aqueles direitos que estão no artigo 5º da Constituição, os direitos da personalidade do Código Civil dizem respeito a condutas negativas dos particulares, negativas no sentido de que os particulares não podem violar os direitos da personalidade de outras pessoas. Isso significa que a preocupação constitucional é a preocupação de se buscar efetividade de direitos, enquanto que a preocupação civil é se buscar a não violação dos direitos através do respeito. Então, liberdade, respeito e dignidade são conceitos que têm uma íntima relação, como vocês podem perceber, e inclusive quando nós falamos com relação ao idoso. Não se aplicam apenas ao idoso, se aplicam a qualquer pessoa, que fique isso muito claro. Mas com relação ao idoso, em razão da sua condição de hipervulnerabilidade, assim como ocorre com crianças, o idoso merece uma maior atenção. E a participação na vida familiar é um direito que decorre da proteção da dignidade da pessoa humana, do idoso. E, então, a simples ideia de se deixar o idoso de lado da família não é apenas algo que pode ser considerado como atentatório para muitos grupos sociais, a moral ou a religião, mas acaba sendo atentatório ao próprio direito que o idoso tem com relação a esta situação.
Falei para vocês ainda que o idoso tem o direito a alimentos. E na semana passada, ao conversar sobre o tema alimentos, lembramos que os alimentos são fixados pelo binômio necessidade de um, possibilidade do outro. Mas lembrem-se, o fato de uma lei prever que a pessoa tem direito a alimentos se trata de um reconhecimento legal, de um reconhecimento normativo. Mas esse reconhecimento normativo precisa, obviamente, passar pelo crivo judicial, quando esses alimentos não estão sendo efetivados na prática. Certamente vocês se recordam, na semana passada, quando falamos da situação da criança e do adolescente. Quando nos referimos ao fato de que a criança ela tem direito a alimentos desde o momento em que nasce com vida, pelo simples fato de ela ter direitos com relação ao poder familiar dos pais sobre ela. Então, o vínculo de paternidade e maternidade já gera, por força da lei, os deveres de guarda, sustento e alimentação. Sustento e educação, perdoe-me. Sustento e educação dos filhos. É o que diz o Código Civil. Pois bem, o Estatuto do Idoso, ele fala que os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. E nós vimos na semana passada que a regra geral para a fixação de alimentos se encontra no artigo 1694 do Código Civil. Isso quer dizer que os alimentos serão devidos entre parentes, diz o artigo 1694. E o idoso, ele acaba sendo um ascendente de primeiro ou de segundo grau, normalmente, de um filho, ou de uma filha, ou de um neto, ou de uma neta, ou de mais de um filho, ou de mais de uma neta, ou de mais de um neto. Então, o binômio necessidade e possibilidade, ele pode ser aplicado, caso o idoso não tenha recursos para se manter. Há pessoas que até têm uma melhor sorte que o destino lhe traz de conseguir, nos últimos anos de vida, ter rendimentos e conseguem, dessa maneira, sobreviver sem ter que contar com o apoio material dos filhos. Mas a grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que recebem alguma aposentadoria por invalidez ou por idade, venhamos e convenhamos, acaba recebendo um salário mínimo. E muitas vezes o filho ou a filha ou os netos acabaram tendo um destino melhor, profissionalmente falando, e conseguiram ter melhores rendimentos. Então, há sim a necessidade do idoso, em várias oportunidades, de obter o apoio dos filhos. Isso tem que ser compreendido pelos filhos, né? A obrigação alimentar, ela é uma obrigação, e nós falamos na semana passada, que tem como uma das suas características a reciprocidade. Então, assim como nós, como filhos, temos direito a alimentos dos nossos pais até o momento que completemos 18 anos de idade, atingindo a maioridade civil, que é a regra geral do sistema e que tem várias exceções que já conversamos a respeito do tema, o idoso, a partir dos 60 anos de idade, ele também tem assegurado na lei a possibilidade de solicitar alimentos dos seus respectivos descendentes, caso ele não tenha condições, caso ele não tenha meios para subsistência. Aí nós temos a análise do binômio necessidade de um e possibilidade de um outro. Agora, vejam como é desagradável, né? Eu não sei o que seria mais desagradável. Penso até que é a situação do idoso, né? O idoso, pai ou mãe, que tem que provocar o poder judiciário para ter pensão do filho ou da filha, porque o filho ou a filha tem necessariamente uma melhor condição socioeconômica e ele, idoso, está precisando de ajuda.
infelizmente, há várias pessoas que vivem essa triste realidade. A Vitória está aqui perguntando sobre os maus tratos contra o idoso e quando eles são abandonados em asilo, existe alguma punição? Então, Vitória, o Código Penal estabelece os crimes de maus tratos, né? No próprio Estatuto do Idoso, nós temos uma política nacional que se chama Política de Atendimento ao Idoso, através de entidades de atendimento, onde se procura suprir justamente a omissão da família com relação aos direitos do idoso. Mas o próprio Estatuto também tem crimes com relação à pessoa idosa como sendo vítima, né? Não apenas abandono em asilo, existe o crime de abandono do idoso em hospital também. E são crimes que não têm uma pena muito grande, a pena é de até 3 anos de detenção, né? Mas a questão está também relacionada, então, à criminalidade. Então, há sim a responsabilidade pelo abandono de idoso, não apenas em asilo, como também pelo abandono de idoso em qualquer clínica ou em hospitais, tá? Existe essa situação, sim. Lembrando apenas, e isso pode ser útil para aqueles que estão começando o curso agora, e apenas lembrando para os que já são veteranos, que os crimes eles são investigados publicamente. Então, não é nem necessário que o idoso faça alguma reclamação. Basta que o próprio hospital, ou o próprio asilo, ou a própria clínica comunique à polícia sobre o estado de abandono daquele idoso e a polícia, na investigação, instaurando o inquérito policial, poderá concluir as suas investigações, onde o delegado de polícia fará o relatório, dando encerramento do inquérito policial, remetendo esse inquérito para que o Ministério Público tome providências na órbita penal, propondo a ação penal contra aqueles que foram irresponsáveis no cuidado do idoso. E essas pessoas responderão por crime, né? No caso, é um crime de natureza omissiva, o abandono, né? Então, existe sim a punição para isso. Como também existe a punição prevista no Estatuto do Idoso e subsidiariamente também no Código Penal, quanto a lesões corporais, tá? É bom que isso também fique bastante claro para vocês. Bom, com relação aos alimentos, como nós estamos falando, nós temos que entender que o binômio necessidade de um, possibilidade do outro, então confere o direito para que o idoso pleiteie alimentos. Agora, nós temos várias situações em que o idoso não está em condições, sem condições físicas de ir atrás de advogado, por razões, está praticamente preso a uma cama. Temos situações em que o idoso não contará, muitas vezes, com uma pessoa que possa auxiliá-lo, ainda que ele esteja com lucidez. Senilidade não significa ausência de lucidez. Isso também é uma coisa que tem que ficar muito clara. A senilidade, ela só leva à ausência de lucidez quando ela está num grau bastante desenvolvido. Então, o idoso ele continua sendo uma pessoa capaz, com discernimento, para tomar decisões. Mas, muitas vezes, o idoso precisará tomar essas decisões apoiada com o apoio de outra pessoa. A isso dá o nome de tomada de decisão apoiada. Desculpe-me porque eu falei apoiada pensando... falei de se pensar, aquele negócio que a gente pensa e acaba falando errado, né? Tomada de decisão apoiada, né? Qualquer pessoa que está num nível de fragilidade de discernimento se sujeita à tomada de decisão apoiada. Isto existe tanto pelo Estatuto do Idoso, como também por um outro estatuto que vamos falar na segunda parte da aula de hoje, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O idoso ele não é incapaz. Vocês podem perceber, não existe na relação de incapazes a figura do idoso.
Então, o idoso ele pode livremente tomar decisões, mas muitas vezes o idoso, por sua fragilidade de discernimento, ele precisará de apoio de outra pessoa. Então, é bastante comum a situação em que o idoso acaba propondo a ação de alimentos amparado por outra pessoa que age em auxílio a ele. E se o idoso não tem condições de discernimento, aí o caso não é de tomada de decisão apoiada. Aí o caso será de interdição. Interdição por quê? Porque o idoso ele está em uma situação de falta de discernimento. Mas apenas nessa situação é que falamos em interdição, quando há falta de discernimento. Não há como ele tomar uma decisão apoiada ou não. Isso pode existir por conta de um mal de Alzheimer, pode existir por conta de uma senilidade avançada, né? Ou pode existir por um fator que leve à falta de compreensão do idoso sobre o que passa ao seu redor. Aí, nesses casos, no processo de interdição, o juiz nomeará um curador provisório para representar os interesses do idoso, inclusive, se for o caso, para propor alimentos contra aqueles que teriam a possibilidade de prestar alimentos para o idoso. Então, o idoso ele pode, se ele tem discernimento ainda, e a grande maioria das vezes o idoso tem discernimento, por ser idoso não significa falta de discernimento, mesmo senilidade não significa falta de discernimento, apenas senilidades em graus bastante avançados geram a falta de discernimento. O idoso ele pode propor ação de alimentos contra os filhos ou, na falta de filhos com possibilidade de arcarem com a pensão, em face dos netos. Há a possibilidade ainda da responsabilidade solidária. A lei contempla a possibilidade da obrigação solidária de alimentos, aonde o idoso proporá ação não apenas em face de um filho, mas em face de todos os filhos. E cada filho depois responderá integralmente pela pensão. E, obviamente, aí operará a regra da solidariedade. Exemplo, o senhor Cruz ele tem 3 filhos e precisa de alimentos. Ele propõe a ação em face aos 3 filhos. Então, os 3 filhos ficam com a obrigação de pagar para o senhor Cruz R$ 1.500 a título de alimentos mensais. O que, à primeira vista, equivale a dizer R$ 500 para cada um. A obrigação é solidária, onde o senhor Cruz poderá cobrar de qualquer um deles o valor integral. E depois, quem pagar o valor integral, que se vire com o direito de regresso contra os demais. Então, a obrigação solidária pode existir também em favor do idoso. Ela, aliás, é consagrada expressamente no Estatuto do Idoso. Mas lembrem-se, se o idoso não tiver discernimento completo para propor esse tipo de medida ou para defender os seus direitos, ele tendo algum tipo de discernimento, ele não será declarado incapaz. Ele se utilizará da tomada de decisão apoiada. Ele contará com o apoio de alguma pessoa nomeada pelo juiz, conforme eu vou explicar para vocês depois do intervalo. Porque a tomada de decisão apoiada é um instituto contemporâneo utilizado não apenas para idosos em situação de fragilidade de discernimento, mas também para pessoas com deficiência. Eu vou explicar isso melhor para vocês na segunda parte da aula de hoje. Mas, se não houver discernimento algum do idoso, aí vamos para o processo de interdição. Aí é necessário o processo de interdição. Então, em último estágio, aí vamos para a nomeação do curador provisório. E o curador provisório, nomeado pelo juiz, normalmente é um parente, né? Quando não há parente em condições de ser nomeado curador provisório, será uma pessoa de confiança do juízo. Fala-se em curador dativo, aí ele prestará contas, inclusive, dos atos que ele faz
na defesa dos interesses jurídicos do idoso. Mas aí é uma situação que somente ocorrerá, repito, quando realmente houver incapacidade plena, pela falta absoluta de discernimento. Bem, com relação à questão familiar, o idoso ele também tem o direito à moradia digna. O Estatuto da Criança do Idoso, o Estatuto do Idoso, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, confere o chamado direito à moradia digna. O direito à moradia, na verdade, é um direito constitucional que está expresso no artigo 5º da Constituição a qualquer pessoa. Mas o Estatuto do Idoso, no artigo 37, ele expressamente fala que o idoso ele tem o direito a essa moradia. E essa moradia deve se dar preferencialmente com a sua família. De novo, estamos diante da preferência da manutenção do idoso com a família e não com o asilo. Percebam vocês que a opção legislativa é essa. E é assim que a matéria é tratada, então, no direito positivo brasileiro, ainda que não reflita a realidade de várias famílias brasileiras, infelizmente. Mas há a possibilidade, obviamente, suplementar, que o próprio Estatuto coloca, de que essa moradia seja feita perante instituição pública ou privada. Para isso, o idoso é que define. Então, o idoso não é obrigado a morar com os filhos, ou com os irmãos, ou com algum membro da família. O idoso tem a liberdade de definir se ele quer morar desacompanhado dos seus familiares ou acompanhado dos seus familiares. Esse é um ponto muito importante. Então, ninguém está dizendo que o Estatuto do Idoso fala que o idoso tem que estar com a família. O idoso ele tem o direito básico à convivência familiar. Direito à convivência familiar não significa direito a morar com a família. Ele pode até decidir exercer o direito de morar com a família natural, com a sua família biológica. Mas ele pode decidir o contrário, ele pode decidir ficar sozinho. Como ele também pode decidir, exercendo a sua livre expressão, que ele prefere morar em uma instituição pública ou privada, porque aí ele terá uma sociabilidade com pessoas da sua idade. O 37 que estou me referindo aqui, Débora, é o artigo do Estatuto do Idoso, que fala sobre o direito à moradia digna. Tá bom? Então, o direito à moradia digna, ele não é um direito que é um dever do idoso, percebam vocês. A moradia digna em si é um direito fundamental, inclusive previsto na Constituição. E não só para o idoso, para qualquer pessoa. Mas morar dignamente não significa morar com a família. Mas significa o idoso ter a liberdade de decidir se prefere morar com a família, se prefere morar sozinho, ou se prefere morar em uma instituição pública ou privada, porque ali teria pessoas que poderiam lhe dar um atendimento imediato, ou porque ali teria pessoas da idade dele, contemporâneos a ele, para que possam se relacionar com interesses comuns. Tá? Então, essa situação ela tem que ser entendida nesses termos. E lembre-se, o idoso ele não é incapaz. Então, o idoso ele tem o poder de decisão, sim, se ele prefere morar com a família ou não. A incapacidade ela advém da falta de discernimento absoluto, que é uma outra história, tá? Conforme eu já enfatizei na aula de hoje. Bem, para terminarmos as principais regras que dizem respeito à situação familiar do idoso, porque o objetivo desta aula não foi trabalhar com o direito do idoso em todo o seu alcance, mas trabalhar com a questão relativa ao direito do idoso na convivência da família. Isso tem que ficar muito claro, tá?
Eu gostaria de falar um pouquinho aqui ainda sobre a questão referente às alterações que o Estatuto do Idoso acabou gerando para o próprio Código Civil. Né? Não havia... Opa, tem um cachorro aqui atrás, a Snow está aqui atrás, desculpa, Snow. Eu não vi que ela estava aqui no meu pé, eu acabei batendo a cadeira nela, coitada. Bom, não havia, volto a repetir, uma ideia de proteção do idoso no Código Civil anterior, nem no Código Civil atual, como nós temos no Estatuto do Idoso. Então, diante disso, nós temos que saber distinguir a chamada proteção individual do idoso da chamada proteção dos interesses difusos e coletivos do idoso. Então, vou repetir aqui. Há uma diferença entre proteção individual do idoso e proteção dos interesses difusos e coletivos do idoso. A proteção individual do idoso, na família, ela tem basicamente esses traços que eu acabei de passar para vocês. O idoso, ele possui direitos que decorrem dos deveres de assistência imaterial e dos deveres de assistência material que os membros da família têm com relação a ele, a partir dos 60 anos de idade. O idoso goza da absoluta prioridade de tratamento. E esse princípio, ele apenas acaba tendo um equivalente quando se fala do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E o idoso, ele tem, portanto, como decorrência dos deveres de assistência imaterial que os membros da família têm para com ele, o direito a alimentos. E tem, portanto, direito à pensão alimentícia como deveres de assistência material. Bom, diante desse quadro todo, nós temos que entender que a proteção do idoso na família, ela decorre de uma questão que é a solidariedade familiar. Mas há outras questões que dizem respeito não apenas a um idoso individualmente considerado, mas que dizem respeito à situação do idoso perante a coletividade de maneira geral. Então, aí nós temos questões referentes ao próprio uso do transporte público, a própria fiscalização das entidades de atendimento ao idoso, como a fiscalização da casa de asilo, a fiscalização de clínicas geriátricas. Temos aqui outras questões que são relacionadas à própria assistência social e à previdência pessoal em face do idoso, a questão das peculiaridades da atividade laboral do idoso, outros aspectos que não dizem respeito à proteção individual do idoso no seio familiar, mas dizem respeito tanto à proteção individual do idoso na família, como, mais genericamente, perante a sociedade. Quando trabalhamos com a proteção transindividual de idosos, com a proteção que diz respeito ao grupo de idosos de uma cidade, a coletividade de idosos de uma coletividade geral, nós falamos em proteção não apenas familiar, mas em proteção que vai além da família. Lembra o que eu falei para vocês no início da exposição, que a proteção dada pelo Estatuto do Idoso é uma proteção que se deve pela família, pelo poder público e pela sociedade civil? Pois bem, essa proteção ela pode ser exercida para grupos de idosos ou coletividade de idosos. E essa proteção ela é feita na defesa de interesses da coletividade de idosos. A isso se dá o nome de proteção dos interesses difusos e coletivos dos idosos. Aí existe um papel muito grande do poder público e uma atividade que vem sendo desenvolvida de uma forma historicamente fantástica pelos ministérios públicos. Os ministérios públicos eles têm desenvolvido esse papel
não apenas o Ministério Público tem a defesa dos interesses difusos e coletivos dos idosos, mas também as defensorias públicas também têm esse atributo. Tudo nos termos de uma lei que trabalha especificamente com a chamada tutela dos interesses difusos e coletivos, que, penso eu, vocês ainda irão aprender no curso, que é a Lei da Ação Civil Pública. É o nome de uma medida judicial, a principal medida judicial de defesa dos interesses difusos e coletivos. Essa lei pode ser aplicada para a proteção da coletividade de crianças e adolescentes nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Pode ser aplicada em favor dos idosos, da coletividade dos idosos, nos termos do Estatuto do Idoso, que acabei de me referir aqui. E pode ser aplicada também, por exemplo, falando apenas de questões da nossa matéria, da nossa unidade, das pessoas com deficiência, que falaremos na segunda parte da aula de hoje. Tudo nos termos de uma lei, que é a Lei 7.347, de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. A Débora está lembrando que vocês já tiveram essa ideia em direito ambiental. E vocês também terão essa ideia em direito do consumidor. Tá, Débora? Então, como vocês podem perceber, a Lei da Ação Civil Pública, ela trabalha com a chamada proteção dos interesses difusos e coletivos, que dizem respeito não apenas à proteção da pessoa na família, isto é essencial, claro, e a família tem deveres de assistência imaterial e material, como os que falamos até aqui, mas também com relação aos deveres que o poder público e a sociedade civil têm com relação a essas pessoas. E crianças e idosos são considerados pelo direito como pessoas em estado de hipervulnerabilidade, porque na maioria das situações são pessoas que estão em um estado de vulnerabilidade muito maior do que de uma pessoa adulta que esteja fragilizada sob aspectos temporários de ordem econômica ou social. A vulnerabilidade da criança e do idoso é muito maior, até mesmo quanto à compreensão daquilo que tem que tomar como atitudes. Como, por exemplo, o plano de saúde. O idoso, o problema que ele tem para compreender o porquê há o aumento daquele plano de saúde, porquê há o descredenciamento de uma clínica que ele sempre procurou e o plano de saúde oferece uma outra clínica para ele. Há uma série de questões relacionadas, então, aqui também à matéria. Bom, volto a repetir, o intuito da aula de hoje foi nos prendermos a direito de família. Então, por isso, eu acabei trabalhando apenas com as questões das relações familiares de interesse ao Estatuto do Idoso. Acabamos a primeira parte da aula de hoje, então eu pergunto se vocês têm alguma dúvida ou se podemos dar o nosso intervalinho. Alguma consideração? Tudo tranquilo, né? Esse é um tema um pouco mais tranquilo, até mesmo porque vocês já tiveram várias questões que eu e o professor Alexandre conversamos antes. Então, nós vamos para o nosso intervalo e em 15 minutos voltamos para conversar um pouco sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá bom, pessoal? Então, vamos tomar